Esse é o nosso trabalho de transferência de calor em massa 2. Meu nome é Maurício, esse é o meu colega Daniel. A gente vai falar sobre um artigo cujo o seu título é Determinação do coeficiente de transferência de massa do cloreto de sódio em água em sistemas agitados. Vou passar. Bom, aqui no primeiro slide ele fala sobre a introdução, onde é explicado que a indústria petrolífera vem enfrentando diversos desafios técnicos para perfurar poços de petróleo em águas profundas. E durante a perfuração, os cascalhos de sal gerados pela broca tendem a se dissolver no fluido de perfuração, e isso deve ser controlado. Existem várias equações na literatura para descrever a dissolução, onde geralmente são feitos para uma amostra de sal só que na indústria petrolífera esse processo ele é caracterizado pela dissolução de vários tipos de partículas em um fluido em movimento. Daí, por causa disso, dessa diferença entre o que tem na literatura e o que tem na prática, que foi desenvolvido esse trabalho. Pode passar. Pulei a primeira parte de referencial teórico e fui direto para materiais e métodos. A primeira coisa que foi feita foi a caracterização do sal e do solvente. Para o estudo, o sal adotado foi cloreto de sódio comercial. Cada amostra que vai ser dissolvida, ela foi caracterizada enquanto a sua composição química e faixa granulométrica, mostrado na tabela 4. Então, ali tem 99% de composição em NaCl, o KiO3 e o Na4FeCN6 é menos de 1%. Aqui na figura 1, ela mostra a distribuição de tamanho típica da população de partículas, e esse Y é a fração mássica não retida e o D é o diâmetro. Então aqui ele mostra mais ou menos o tamanho das partículas de sal que tem. Pode passar, amigo. Geralmente, quando se tem algum trabalho desse tipo, se usa água destilada como solvente, só que para esse trabalho se adotou o uso da água potável. Aqui ele traz uma referência. É entendido que a presença de um íon comum afeta a cinética de dissolução, porque na água potável existem mais tipos de íons dentro dela do que na água destilada. Este efeito foi contabilizado de forma implícita ao experimento, embutido no valor dos parâmetros obtidos a partir dos dados experimentais. Então, esse efeito dos íons comuns na cinética da dissolução ele foi contabilizado na hora da obtenção dos parâmetros. Aqui tem a composição do solvente, então tem tudo o que tinha dentro da água. Pode passar, amigo. Unidade experimental da bancada, como ela foi construída? Ela foi construída a partir dos dados da tabela 3, que não aparece aqui, mas ela está no artigo, que é uma tabela do Nagata, que ela mostra a faixa de projeto convencional para a geometria do tanque e do rotor. Então, lá tem alguns valores de D sobre T, H sobre T e C sobre T, que são as dimensões aqui. Aí ela foi construída com um tanque de 8 litros de capacidade, um agitador mecânico de 0,5 CV, um termopar e uma resistência para aquecimento. As dimensões podemos ver ali que D sobre T é igual a 1/3, H sobre T é igual a 1, C sobre T igual a 1/3 e BW sobre T igual a 1/10. E aqui tem um desenho que mostra o que é cada uma das dimensões. O que acontece aqui no procedimento experimental? Ele vai verter a amostra de sal dentro do tanque pelo funil, onde tu vai ter a água numa temperatura que tu quer ir agitando. Aí, de tempo em tempo, vai ser colocada uma amostra da solução e a concentração final vai ser medida, aferida pelas técnicas gravimétricas e condutivimetria. As variáveis independentes são o número de Reynolds e a temperatura, e a variável dependente vai ser a concentração final da solução. A concentração inicial vai ser sempre zero e o volume de solvente vai ser o mesmo para todos os experimentos. Então, o que ele vai mudar? Ele vai mudar a temperatura e a agitação e vai conferir a concentração final. Eu falo que ele vai mudar a agitação por causa do Reynolds. Ele está lá com o modelo dele, ele vai fazer com várias temperaturas diferentes e com várias agitações diferentes para ver qual vai ser o efeito disso na consideração final. Pode passar, amigo.
Para modelar, ele calculou que a variação de concentração, ela depende do valor de K, que é o coeficiente de transferência de massa, a área da superfície da amostra, a diferença entre a concentração de saturação e a concentração instantânea naquele momento dividido pelo volume da solução. Essa área da superfície do conjunto de partículas, ela é proposta por essa equação que tem todos os parâmetros para achar esse valor. Nesse caso, na literatura, esses valores de esfericidade que aparece ali, ele está sempre entre 0,7 e 0,8, e no artigo eles utilizaram 0,8 para ele. E o número de partículas foi feito pelo volume total dividido pelo volume médio. Pode passar. Unidade experimental de escoamento. Essa aqui ela foi composta por 3 calhas de 6 metros de comprimento, uma estrutura de sustentação, um tanque de abastecimento e receptor, alimentador de sólidos, válvulas, uma bomba centrífuga e comandos elétricos. O procedimento experimental consistiu em preparar a salmoura no tanque de alimentação, então foi colocado sal e preparou a salmoura, calibrou a vazão volumétrica para as calhas, calibrou a vazão mássica do alimentador de sólidos e determinou também sua posição nas calhas. Depois, bombeava a salmoura para as calhas, onde estava a amostra de sal também. Como consequência, ambos escoavam juntos até o final da linha, onde eram coletados, separados, e o sal, que não foi solubilizado, submetido à secagem convectiva. Então era jogado tudo ali junto e deixava eles irem pela calha. Quando chegava lá no fundo, media-se o que não foi dissolvido. Os principais dados de saída do experimento é a massa total de sal seco e a concentração final da solução. A variável dependente, que é sempre a concentração final, que é o que é avaliado, e as independentes são vazão volumétrica, vazão mássica, comprimento de resistência do sal e concentração inicial da salmoura. E vou ver a concentração final, qual é o efeito disso. É isso. Certo. Então, agora a gente vai abordar a unidade experimental de escoamento, né? Foi feita uma modelagem proposta para a dissolução do cloreto de sódio na unidade experimental de escoamento. Então, como foi feita a modelagem, né? Na literatura que explica que o processo dissolutivo ele ocorre na superfície do sal, e para simplificar os cálculos, é considerado que a interface sólido-líquido e a solução ambiente estão em equilíbrio térmico, tudo na mesma temperatura. Também foi admitido que a velocidade relativa do sólido e a solução é zero. Então, os dois estão na mesma velocidade, um está mais rápido que o outro. E o balanço de massa para o solúvel foi considerado na fase líquida e na fase sólida. Isso nos dá duas equações diferenciais parciais, né? Uma representa o balanço de massa de sal, né, na solução, e o outro balanço de massa de sal na fase sólida. Relação proposta para a determinação do coeficiente de transferência de massa. Então, o que acontece aqui nessa determinação do coeficiente? Com os modelos, né, definidos pelos dois tipos de unidade experimental que foram feitos, né, foram realizadas correlações entre eles, e essa correlação foi utilizada para representar a cinética da solução, né, que nesse trabalho vai ser representado ali pela variável K. Então, parte dessa equação, né, então, tudo parte dessa equação, que é uma equação empírica. Então, os valores de P1, P2 e P3, que o A0 depende, né, eles são calculados de maneira empírica também, né? São parâmetros experimentais, o Reynolds, com um asterístico, né, ele é modificado, uma modificação de Reynolds, né, e é dado por Reynolds menos Reynolds crítico sobre Reynolds, né. O que é esse Reynolds crítico? É o mínimo de turbulência necessário para manter uma distribuição homogênea das partículas de sal no sistema. Então, sabendo o número de Schmidt, ele tem essa cara que foi dada ali em cima, né? De Schmidt não, de Schultz. Eu acho que é assim essa a pronúncia. Então, tem aquela cara ali. P2 e P3 encontrou-se nos parâmetros experimentais. O Reynolds, a gente sabe ele pela velocidade. E o Reynolds crítico, ele não muda, né? Então, a gente tem o K, que é o coeficiente de transferência de massa, o L, que é o comprimento característico do sistema, né?
e adotou-se o diâmetro externo da partícula do sal, para comprimento, né? O DG é o coeficiente de difusão característica, e o SC é o número de Schmidt. Então, nesse slide, a gente vai falar dos resultados experimentais obtidos para a unidade de banca. Então, como é que foi feito? Então, cada experimento ele foi realizado em triplicata, né? Ou seja, ele foi repetido 3 vezes. Então, foi citada a temperatura ali de 333 Kelvin, né? O RTM, aliás, o RPM, que é a agitação, né? E também foi citado ali o número de Reynolds. Depois foi medindo, né, em momentos aleatórios esses valores e foi encontrado o valor de K, que é o coeficiente de transferência de massa. O que aconteceu foi que, aumentando a rotação, né, observando ali pela tabela, aumentando a rotação, aumenta também o valor experimental de P1, P2 e P3. Né? Também observou-se que, se aumentar a temperatura, o valor do K, né, o valor do K também aumenta. Isso também já era esperado, né, porque as duas condições, temperatura e agitação, elas influenciam na camada limite de transferência de calor, né? Aqui nesse slide 11, né, na tabela a seguir, a gente pode observar os parâmetros, né? Os parâmetros, os resultados contidos na tabela, em anexo, foram utilizados para a obtenção dos parâmetros experimentais P1, P2 e P3. Os resultados contidos na tabela anterior, o slide anterior, né, essa tabela aqui, foram utilizados para a obtenção dos parâmetros experimentais P1, P2 e P3, né? São os resultados experimentais obtidos para a unidade de banca. Então, os resultados experimentais obtidos para a unidade de escoamento. Então, o escoamento, aqui na tabela 7, né, mostra o C, né, que é o comprimento inicial da salmoura. Primeiramente, ele mostra os 16 experimentos que foram calculados, né? O C, que é a concentração inicial da salmoura, o W, que é a vazão mássica de sal alimentado na calha, né? O CR, que é o comprimento, o Q é a vazão volumétrica. Então, se a gente pegar o experimento 1 e o 9, a gente vai perceber que foi dissolvido muito menos no item 9 do que no experimento 1, né? Isso acontece porque no experimento 1, a concentração inicial era muito maior do que no experimento 9, né? Aliás, é muito maior no experimento 9 do que no experimento 1. Então, o gradiente, a diferença é muito pequena. Então, faz sentido pela equação acontecer isso, né? O sal que foi dissolvido no experimento 9, onde já estava mais salgada a salmoura, ela vai dissolver menos sal, e já no experimento 1, com menor concentração de sal, vai dissolver mais sal, né? Então, percebe-se também que, para a vazão mássica de sólidos, né, não é muito relevante. Se nós observarmos ali o experimento 11 e o experimento 12, né, possui a mesma concentração inicial, né, o mesmo número de C, né, o 11 e 12 aqui, ó. E 11 e 12. Né. W é bem diferente, né? W é bem diferente. W nós temos para 11 e 12, 25 e 11. E mesmo comprimento de incidência, né? E a mesma vazão, basicamente a mesma vazão mássica, né? E não se diferenciou muito, né? Não se diferenciou muito. Então, isso a gente percebe que não possui, que a vazão mássica dos sólidos não é muito relevante, né? Em outros casos, o comprimento de residência é bem relevante, por exemplo, no 10 e 11. Aqui no item 10 e 11, o C é igual, o W é próximo, é bem próximo, um é 26, outro é 25. O comprimento de residência é bem diferente, né? Temos aqui, ó, 6 e 18, praticamente não, quase dobrou, né? Passou do dobro, né? Então, e praticamente a mesma vazão mássica, né? O que ocorre aqui é uma maior dissolução, né, no experimento 10, porque o comprimento ele foi maior, né, que o dobro do experimento 11, né? Então,
o comprimento ele é muito importante, né, para esse estudo. Os resultados obtidos para a utilização da cinética de bancada no modelo da unidade de escoamento. Então, aqui ele utilizou o experimental e o calculado, né? Pelas correlações, e ele plotou aqui um gráfico com 3 linhas, né? A linha do meio é onde um é igual ao outro. Então, observou-se aqui que os valores do que foi conseguido e os valores experimentados, eles sempre estão com menos de 10% de diferença, né? E ele afirma que o modelo dele funciona para esse sistema. As conclusões, né, que os resultados demonstram que, para esse sistema em particular, a cinética de dissolução presente tanto na bancada quanto na unidade de escoamento são semelhantes. Isso significa entender que o valor dos coeficientes de transferência de massa para ambas as unidades são similares. E também ele lembrou que ainda não se pode afirmar se esta é uma metodologia válida para qualquer dimensão de sistema, né? Para essa dimensão deu certo, mas não, a gente não pode afirmar que para as outras, né, que pode dar certo também, certo? Esse é o nosso trabalho, apresentado a disciplina de transferência de calor e massa 2, com a professora Elise Sommer. Muito obrigado pela atenção.